Vamos à entrevista do Ciro Gomes na Jovem Pan. Essa é a primeira. Tem 2 posts. Eu não sei porquê que tem 2 posts da entrevista. E vamos ver o que o Ciro está falando. Isso aqui seguiu 22 dias depois da entrevista dele na CNN. Então, o Ciro voltou a dar entrevista no mesmo momento que ele veio com aqueles casos dos precatórios. Tá? No período que o Lula está enfraquecido, o Ciro Gomes vem com isso aí. Que vai participar conosco aqui, não quero Porque, para quem tem a fé que eu tenho, Nosso Senhor Jesus Cristo, cuja Semana Santa estamos comemorando, né, filho do unigênito de Deus Pai, na minha fé, num colegiado de 12, foi traído com um beijo, que imagina eu, um pobre pecador. Mas e na questão? Minha questão é a política, é o Ceará, porque se fosse uma coisa para melhorar a vida do Ceará, para melhorar a vida do Brasil, tudo bem, mas não é. Estão destruindo uma obra que foi iniciada por Tasso Gereissati, com quem eu tenho me encontrado praticamente toda semana. Nós estamos chocados, sabe, com a deterioração da economia do Ceará. Hoje o Ceará está dominado pelas facções criminosas. Inacreditavelmente, o governador Camilo Santana fez um acordo com as facções para pôr fim aos assassinatos dentro dos presídios. Qual foi o acordo? Separou um presídio para cada facção. E hoje os assassinatos são na rua, todo mundo apavorado. A indústria do Ceará está se desmilinguindo. Não é? O turismo do Ceará, que nós construímos em bases profissionais, desmilinguindo, a roubalheira generalizada. Não se faz mais uma obra no Ceará, olha, coisa contundente, sem exigência de propina. Isso tudo é botar para trás um Estado que vinha... Pergunto para algum cearense, isso já era assim antes ou o Ciro Gomes está embelezando? Porque para a maioria da população brasileira, o Ciro Gomes é um cara que nós conhecemos através da internet aqui. E não do Ceará, nós não temos experiência com o Ceará. Pontuando primeiro, segundo, terceiro lugar em todas as questões brasileiras, né? Inclusive na questão da saúde fiscal. Bom, as pessoas citadas aqui pelo governador, como sempre eu deixo claro que tem espaço, né, para se manifestar. Foi Polícia Federal. Não é, mas é por... Se é tão emergente assim, tão urgente quanto e ameaçador esse problema, quanto eu imagino, e como é que o poder público está agindo ou deveria agir na sua visão? Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. É delegado da Polícia Civil, Dora. Você acabou mencionando Polícia Federal, provavelmente por engano. O que eu falei? Foi Polícia Federal. Não é, mas é... Polícia Civil. Isso, é o rival do delegado da Polícia Civil. Eu não queria ser casado com essa mulher. Por favor. Veja, Dora, eu tenho tentado lutar ao redor deste e de outros assuntos centrais da vida brasileira e que nossos dirigentes praticamente desconsideram. E hoje, quem tem compromisso com a rua, quem tem o pulso da família brasileira, quem sente como o povo sente as coisas verdadeiras, fora dessa alienação de Brasília, sabe que a questão da violência e do medo hoje disputam com a questão da saúde pública e na hierarquia dos principais problemas da população. Logo em seguida vem desemprego, logo em seguida vem inadimplência. Eu acho que o desemprego é o principal problema, além da segurança pública. A narrativa da segurança pública é a narrativa de direito. O Ciro Gomes tenta fazer isso e agradar os dois lados. Vamos pular isso aí, eu não estou a fim de ver. 163 milhões de reais. Pois bem, o Haddad cortou algo ao redor de 15% da verba destinada à segurança pública de 2023 para 2024. Engraçado que o pessoal diz que o PT investiu demais na polícia e que apoia a polícia. O Ciro diz que investiu menos. É uma confusão. Como é que a população vai saber? O que eu faço? Eu não sei quem está certo. Investir demais, investir de menos? Isso é bom, isso é ruim? O povo quer saber de dinheiro. Direção do tal arcabouço fiscal, que é o teto de gasto do PT com outro nome. Então, repare, não tem orçamento, não tem inovação institucional, o que vai acontecer no chão? Mais do mesmo. E aí nós estamos vendo onde é que isso vai chegar. Deixado assim impune, vai se entranhando na política. Então você tem gente do Tribunal de Contas, gente da Assembleia Legislativa, gente do Parlamento Federal, gente da magistratura, gente do Ministério Público. É um narco-estado que está nascendo no Brasil e a gente pode olhar isso no México. Tem que interromper isso agora. Como? Aumentando de forma correta e fazendo algumas inovações institucionais. A primeira dela é cortar o exército de reserva da facção criminosa. O Lula fez uma lei
copiando dos americanos, aceitando pressão dos americanos, a pretexto da guerra contra as drogas, 43.123, algo assim, enfim, é 43 mil e qualquer coisa, que Bom saber. basicamente estabeleceu... A gente aprende quando eles brigam, porque eles se acusam e a gente descobre uns dos outros. Aliás, um governo do Ciro não seria muito diferente de um governo do Lula, no estado de coisa que está. É um sistema aí que impõe-se sobre os outros e eles fingem que são diferentes uns dos outros. Mas não há muita diferença, porque de fato ninguém luta hermeneuticamente pelos interesses brasileiros. A punição com cadeia de jovens pequenos traficantes. Claro que não é usual essa discussão que o Supremo está fazendo. São pequenos traficantes cujo primeiro evento delituoso que os levou para a cadeia não teve nenhum componente de violência. Porém, ao chegar na cadeia, na primeira noite nos presídios, ou se filiam à facção criminosa ou serão serviciados e mortos. Isso é verdade. Não significa que eles vão ser necessariamente mortos, mas porque isso varia de cidade para cidade, mas de fato a criminalização do pequeno traficante, que tem regiões inteiras do Brasil, tá? Tem cidades pelo Brasil onde o tráfico não tem violência nenhuma. A droga desse tráfico vem de centros de violência do tráfico, mas em si não tem violência nenhuma. Mas isso é como um negócio qualquer. O negócio, por exemplo, quando tu põe gasolina no teu carro, tu é tão, sabe? Tu também é parte da violência da indústria do petróleo. Quer dizer, que julgamento ético besta é esse, né? De alguma forma somos todos pecadores e cúmplices das merdas do mundo, né? O resultado é o governo brasileiro quem produz o exército de reserva das facções criminosas. Lá no Ceará, se dividiram os presídios. Inacreditável. Então a facção A comanda o presídio A, a facção B comanda o presídio B, na boa fé de que acabar a mortandade dentro dos presídios. A mortandade está na rua. Então, fazer um enfrentamento disso significa mudar a legislação, transformar em federal todo o enfrentamento do crime organizado, facções criminosas, narcotráfico, contrabando de armas, milícias, e estabelecer uma lógica diferente. O próprio distrito da culpa não pode mais ser local. Estamos aqui diante de dois advogados, porque essa é a ilusão do passado. Você hoje tem que fazer com que... Poderia se copiar o status rico, né? Mas isso é um problema econômico. Enquanto tua economia for uma bosta, teu salário mínimo estiver defasado pela inflação, porque esses R$1.400 aí, se tu conseguir um emprego de salário mínimo, eles hoje valem 700. A inflação comeu esse dinheiro. Num período de 5 anos a inflação comeu. As coisas sobem todo mês. Não tô vendo o Lula, enquanto o Lula fica dando mãozinha pro Macron. Aliás, o Macron tem essa coisa, porque com o Trump ele fazia a mesma coisa, dar a mãozinha pro Trump. O que é isso? Então, não tô sugerindo nenhuma homossexualidade, nada. Tô dizendo que uma coisa que ele faz, isso, somos amiguinhos. Que merda é essa? Estrutura de... Parece um filme besta do Steven Spielberg, aquelas crianças que eram amiguinhos, correndo. Filme americano, idiota. De enfrentamento seja de inteligência, ou seja, a inteligência localiza os chefões que, por regra, não moram na favela, e por comandos federais você faz cirurgicamente a atração dessas figuras para fora do seu ambiente de moradia. Por quê? Mas só está mudando a escala e o foco do núcleo do problema, porque o que gera essa gente? O que gera essa gente é falta de grana, cara. O pessoal não tem grana, vira traficante. Eu quero comprar um tênis da Nike. O capitalismo põe pressão de status. O Brasil é muito vítima. O pessoal é muito suscetível à propaganda e status social. O cara quer comprar um carro, ele quer ser, senão ele não tem validade perante o grupo de amigos que ele existe. O Ciro sabe disso. Eu já vi ele usar exemplos em outros contextos desse tipo de coisa. Mas, pô, qual é que é, cara? Você vai sempre ter o tráfico, né? Enquanto tiver problema econômico. Quem quiser colaborar, os links estão aí. Catarse a partir de 5 por mês, assinaturas, apoios a partir de 10, tem recompensa. Doações livres via Pix, copie e colhe o Pix, seu aplicativo bancário. Não precisa fazer cadastro nem entrar em site. Então o problema do tráfico é um problema econômico. A pessoa ficaria dissuadida de ser traficante se ela tirasse aí num trabalho, se todos tivessem empregos, se fosse fácil conseguir emprego, tá? E o pessoal tirasse aí como mínimo, o salário mínimo tinha que ser uns R$3.000 por pessoa, tá? É isso aí.